Boa noite, eu sou o professor César Luiz Pazold. Estamos nos encontrando aqui hoje para tratar especificamente de uma figura jurídica muito interessante, muito importante, que nós encontramos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que é a medida provisória. Assunto atualíssimo, aliás. Todos os que estão na área jurídica e os que acompanham a vida política nacional sabem que a medida provisória, criada e disciplinada basicamente pela nossa Constituição, ela está consagrada praticamente nos diversos mandatos legislativos que sucederam a vigência, o início de vigência da Constituição de 88. Para localizar a todos, a medida provisória está dentro da nossa CRFB 88, no título 4º, que se chama da Organização dos Poderes. Lá ela se encontra no capítulo 1, ou primeiro, do Poder Legislativo, e aqui já chama atenção, a medida provisória é função, é produto do Poder Legislativo no sentido de aprovação ou não. E está na seção 8 do processo legislativo, na subseção das leis. Esse recado estrutural que eu acabo de dar, nos fornece, algumas lições. A primeira delas, a medida provisória, lato sensu, é uma espécie de lei, porque ela está na subseção denominada das leis. O artigo 62 da nossa Constituição, que vamos examinar agora objetivamente, mas principalmente ressaltando algumas das categorias jurídicas nele presentes e muito importantes, ele diz o seguinte: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Por isso é que eu chamei a atenção. A medida provisória tem origem no Poder Executivo, mais especificamente no Presidente da República, mas ela somente se consagra pela submissão imediata ao Congresso Nacional. Lembrando a todos que o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados, ou Câmara Federal, e pelo Senado da República. Este é o Congresso Nacional. Então, no artigo 62, eu encontro com muita facilidade, já na primeira linha dele, e repito, em caso de relevância e urgência, eu encontro os dois requisitos básicos para que o presidente da República possa adotar medida provisória. O primeiro deles, relevância. O que significa relevância? É muita importância. Algo que é relevante é muito importante. Eu diria, é muito necessário. E urgência, precisa ser imediatamente disciplinada aquela questão que a medida provisória está disciplinando. Esse artigo 62 tem como parágrafo 1º o seguinte texto muito interessante: é vedada a edição de medidas provisórias sobre as seguintes matérias, ou sobre matéria, e agora vem o rol das matérias que podem ser objeto de edição de medida provisória. Inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 62, sobre matéria relativa a linha A, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Na linha A, nós temos uma relação de matérias sobre as quais pode ser editada a medida provisória. Repito, a primeira da linha A, nacionalidade, assuntos que digam respeito à nacionalidade. Segundo, assuntos que digam respeito à cidadania. E agora vem muito interessante, assuntos que digam respeito a direitos políticos, a partidos políticos e a direito eleitoral. Portanto, nesse elenco de 1, 2, 3, 4, 5 matérias, 3 estão vinculadas à política. Direito político, partido político, direito eleitoral. Letra B, direito penal,
processual penal e processual civil. Muito se discutiu isso durante o então Congresso Constituinte ou Assembleia Nacional Constituinte, como quiserem. Eu tive a oportunidade de acompanhar as discussões à distância, mas sendo muito bem informado a respeito delas. E se essa matéria penal, processual penal e processual civil era realmente matéria típica de medida provisória, foi aprovada como sendo, e também havia uma discussão, uma espécie de, no bom sentido, reclamação dos civilistas, porque o direito civil não estaria aí, de alguns. Outros civilistas diziam, não, direito civil não pode ser objeto de medida provisória. Direito penal pode. Então essa discussão nós não vamos agora recompor aqui, mas só noticiar. E são discussões teóricas, se alguém me pergunta, professor, as discussões teóricas são importantes, muito importantes, porque elas, se bem feitas, elas vão acabar influenciando na realidade, elas vão acabar provocando um disciplinamento muito maior e melhor da realidade. A linha C do parágrafo 1º, inciso 1, diz mais matérias ainda que são objeto de medidas provisórias, ou podem ser, né? E podem não ser, perdão, tudo isso aí é vedação, estou dando a vedação. Direito penal, processual penal e processual civil, portanto civil pode, essa era a discussão. O elenco de cima, quando se trata de política, não pode, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Estou repetindo de propósito, porque esse primeiro momento é um momento fundamental para compreendê-la, porque o parágrafo 1º trata de vedação, proibição, portanto. A linha C, então, vedada a matéria que trate de organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. É outro tema complexo, pleno, grande, que não pode ser tratado em medida provisória. A linha D, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares. Isso tudo não pode ser matéria de medida provisória. Repito, o parágrafo 1º, na sua cabeça, na sua redação, é vedada a edição de medidas provisórias sobre essas matérias. Volto a dizer, durante o Congresso Constituinte, este rol vedatório, este rol de impedimento, este rol impeditivo, ele foi muito discutido dentro do Congresso Constituinte, ou Assembleia Nacional Constituinte, mas também entre doutrinadores, estudiosos e meios de comunicação. O inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 62 diz, estamos no inciso 2, portanto, vedação ainda, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 2, que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Esse inciso, para aqueles que se lembram do governo do ex-presidente Fernando Collor, ele é explicitamente proibitivo de uma medida provisória para poupança popular, sequestro de bens, sequestro de poupança ou sequestro de qualquer outro ativo financeiro, porque o país ficou traumatizado com aquele sequestro de poupança popular que foi praticado ao início do governo do ex-presidente Collor. Eu estou aqui não emitindo juízo de valor, estou noticiando o que efetivamente ocorreu. E o Constituinte de 88 fez questão, com modificações que foram introduzidas depois, de deixar bem claro que esses sequestros não podem ser praticados através de medida provisória. O inciso 3 diz o seguinte, que também é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria que seja reservada à lei complementar. Vamos esclarecer aqui, porque é importante, e às vezes a gente pensa, é óbvio, eu não preciso dizer, não, é bom lembrar. O que é uma lei complementar? A lei complementar, em primeiro lugar, é um tipo de lei. Qual é a característica dela? A finalidade dela é regulamentar uma norma prevista na Constituição da República Federativa do Brasil. Então, tem que tomar muito cuidado, esse inciso é importantíssimo,
a matéria que é específica de lei complementar já não pode ser objeto de medida provisória. Estou traduzindo para o popular. Por isso, dá para se dizer essa afirmação. Só é possível ou só é necessário elaborar uma lei complementar quando a Constituição prevê que esse tipo de lei é necessária, desculpe a reputação, preciso repetir, para regulamentar um assunto ou uma matéria que não seja reservada para a lei complementar. Só para lembrar, a diferença entre uma lei complementar, do ponto de vista do processo legislativo, é que ela é aprovada por maioria absoluta, conforme o artigo 69, da nossa Constituição. E a chamada lei ordinária é aquela que é aprovada por maioria simples, conforme o artigo 47 da mesma Constituição. O inciso 4 ou quarto deste parágrafo 1º diz que é vedada a medida provisória já disciplinada ou em matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Então, se eu já tenho um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que significa, lembrando sempre, algumas vezes eu repito o óbvio, mas é necessário, significa aprovação na Câmara de Deputados e no Senado Federal, e ele esteja pendente, este projeto de lei foi aprovado, de sanção ou de veto do Presidente da República, enquanto não se resolver a sanção ou o veto, eu não vou poder ter medida provisória sobre a matéria que esteja já disciplinada nesta situação ou circunstância. O parágrafo 2º diz o seguinte: também ainda estamos sob a égide de preocupação com a medida provisória. No parágrafo 1º, a lista das matérias, e agora, no parágrafo 2º, a regra diz: medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto um rol pequeno de impostos que estão lá no 153 e no 154, só vai produzir efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Então, naquele ano em que ela foi editada, ou naquele exercício financeiro, aqui estamos falando de ano financeiro, ou no último dia, se isso acontecer, né, eu não posso ter medida provisória que resulte na instituição ou na majoração. O que quer dizer isso? Criação de imposto novo ou aumento na alíquota de imposto já criado. Eu faço esse gesto aqui porque essas medidas, quando não tínhamos a medida provisória, só podiam vir em lei e eram suficiente e exaustivamente discutidas. A medida provisória que trabalhar com esse tipo de assunto tem uma regra muito clara. O parágrafo 3º diz: as medidas provisórias, ressalvados os dispostos nos parágrafos 11 e 12, que mais adiante eu vou examinar, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Prorrogável este prazo, nos termos do parágrafo 7º, nós vamos ver também, uma vez por igual período. Então, 60 mais 60 no máximo, em momentos específicos do parágrafo 7º. Devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, muito cuidado tem que ser tomado com relação à perda de eficácia de uma medida provisória desde a sua edição, em função das regras que estão aqui no parágrafo 3º e com ressalva nos parágrafos 11 e 12 e com respeito ao parágrafo 7º também. Todos serão vistos. Parágrafo 4º. O prazo a que se refere o parágrafo 3º, e ele diz, dentro do prazo de 60 dias, contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos de recesso do Congresso Nacional. A medida provisória é publicada no Diário Legislativo e, a contar daquela data, começa-se a somar os 60 dias.
prorrogável nos termos do artigo 7º. Daqui a pouco já chego no artigo 7º. O artigo 5º, o parágrafo 5º diz: a deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional, portanto, Câmara dos Deputados, Senado Federal, sobre o mérito das medidas provisórias, portanto, sobre o conteúdo, a validade delas, a oportunidade delas, dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Então, há um momento em que cada casa legislativa, antes de entrar no mérito da medida provisória, emite um juízo prévio sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais da medida, ou seja, destas regras que estamos vendo juntos agora. O parágrafo 6º diz: se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, suspensas, até que se ultime a votação todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Está lá na Câmara Federal. Não foi apreciada em até 45 dias contados de sua publicação. Está entrando em regime de urgência. Cuidado, né? Porque fica sobrestada até que a votação se encerre. Todas as demais deliberações legislativas da casa em que estiver tramitando. Então, há uma suspensão dos demais atos de deliberação legislativa. Olha a repercussão disso, olha que importante. O parágrafo 7º, já antes referido, diz: prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência da medida provisória que no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. A votação não se fez nesse prazo de 60 dias, vai ser permitido uma prorrogação no período de vigência, mas em seguida temos consequências. Parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Então, o processo legislativo de apreciação da medida provisória para consagrá-la em lei ou não, inicia na Câmara dos Deputados. Parágrafo 9º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, o óbvio que está escrito aí, mas é bom lembrar, é que haverá a instituição ou a composição de uma comissão mista de deputados e senadores que examinam a medida provisória, examina para emitir parecer antes delas serem apreciadas na sessão separada ou própria pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Vamos ter um parecer na Câmara dos Deputados e depois, quando a medida sobe para o chamado Senado Federal, vamos ter também um parecer preliminar. Vou para o parágrafo 10º. É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Foi rejeitada na votação numa das duas casas ou perdeu a sua eficácia por decurso de prazo, ela não pode ser reeditada na mesma sessão legislativa e faz sentido que isso ocorra. 3. O parágrafo 11 diz o seguinte: não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, lembram-se que lá o parágrafo 3º previa essa edição do decreto legislativo, qual é a consequência? Se ele não for editado até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, o resultado é seríssimo, porque todas as relações jurídicas, dito aqui no parágrafo 11, constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência daquela medida provisória, conservar-se-ão por ela regidas. Ou seja,
há que respeitar o princípio maior da Constituição, que é o direito adquirido, que se perfaz naquele interstício que a que se refere esse parágrafo 11. O parágrafo 12 diz que, estamos com ele encerrando o elenco de parágrafos, aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Eu vou repetir, porque nos meus bons tempos lecionando Direito Constitucional, em graduação de Direito, esse parágrafo 12 era sempre objeto de muitas indagações. Vou devagarzinho repeti-lo. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, ou seja, a medida provisória teve seu texto alterado, foi aprovado o projeto de lei que faz a conversão dela com o texto alterado, a medida provisória, manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Isso é muito interessante. Eu, pessoalmente, vou dizer isso sem qualquer pretensão de ser proprietário de verdade. Eu, e sabem todos isso, sou um fã dessa Constituição. Sempre digo, e sou repetitivo nisso com convicção, os problemas que o nosso país tem não são decorrentes dessa Constituição, pelo contrário. A maior parte deles, e a grande parte deles, decorre do não cumprimento completo e ou adequado da Constituição. O problema não está nela, o problema básico. O problema está em quem não a obedece, em quem não a faz valer, em quem não a coloca em prática. E, de novo, nesse artigo que trata dessa matéria que é muitas vezes polêmica, que é a medida provisória, porque, na verdade, a medida provisória, dizem alguns críticos, significa dar um poder legislativo para o poder executivo, né? Superior aos decretos, porque ela tem força de lei, nós vimos isso claramente, eu estou fazendo o gesto aqui, ó. O Poder Executivo pode emitir os decretos. Agora, com a medida provisória, essa figura criou, a medida provisória, criou essa situação. O Poder Executivo está aqui, podendo legislar, claro, tem um tempo, tem uma série de regras seríssimas que acabo de ler para vocês, né? E ele tem mais poder do que para emitir o decreto. E esse poder, felizmente, regulado e limitado em Constituição. Mas é um poder de legislar que o Constituinte delegou ao Poder Executivo, dando-lhe essa força. Claro que incide sobre esse poder o facho de luz do Congresso Nacional, que a medida provisória não se transformará em lei, nem terá força de lei, se o Congresso Nacional, as duas casas, não a aprovarem. Então, esse facho de luz, estou tentando no gesto de isso, que vai incidir aqui, esse consuma o poder legislativo. O poder legislativo continua sendo o poder que legisla, mas o executivo tem aqui uma iniciativa legislativa que é diferente do decreto. O decreto, hierarquicamente, está aqui embaixo da lei, né? E aí, segundo as competências e nos limites da possibilidade de emitir decretos, o Poder Executivo Federal, na pessoa do seu presidente da República que assina esses atos, pode disciplinar matérias que estejam constitucionalmente previstas como devendo ser estabelecidas a nível de decreto, portanto, abaixo da lei. E a medida provisória está nesse espaço aqui interessante, que eu sempre ressalto isso, que vem do Executivo, o Legislativo vai acabar definindo-a e aprovando-a ou não, e as consequências são sempre muito sérias. Por isso, o Constituinte foi muito cuidadoso. Muito importante dizer a todas e todos que estão me assistindo, me ouvindo, me vendo, e eu grato sou por esta audiência, que este artigo que disciplina a medida provisória sofreu 21 alterações. E elas ocorreram através de uma emenda constitucional de número 032, que foi aprovada no dia 11 de setembro de 2001. E eu rapidamente, estamos quase encerrando, vou percorrer
os artigos, dentro do artigo 62, vou ficar nele, obviamente, mas incisos e parágrafos que sofreram justamente modificação de atualização, algumas de redação, só para ter uma ideia, todos vocês terem essa ideia do que foi modificado em 2001. Se nós considerarmos que a Constituição foi aprovada em 1988, não é? Nós vemos que tem um espaço de tempo em que a regra que havia antes foi sendo praticada e deu para acumular um aprendizado da aplicação do artigo 162 na sua original redação, e então surgiram essas modificações. Eu não vou entrar em detalhe do que aconteceu, mas o caput do artigo 62 foi modificado, né? Foi feita uma supressão de uma expressão que havia no original, né? Que estabelecia o que acontecia no recesso, isso foi suprimido. Depois, houve modificações no parágrafo único, né? Ali também um trecho foi suprimido, mas que não altera o conteúdo principal. E aí há modificações no inciso 1º do parágrafo 1º, no inciso 1º do parágrafo 1º na linha A, na linha B, na linha C, na linha D. Depois, no parágrafo 1º, inciso 2, a redação ficou mais enxuta do que era originalmente e houve inclusão de redação. No inciso 3 do parágrafo 1º, que trata da reserva à lei complementar, que a gente viu. O inciso 4 do parágrafo 1º. No parágrafo 2º, o caput dele. O parágrafo 3º também sofreu modificações no caput. E as que eu li aqui e procurei explicar, esclareço a todos e todas, são as resultantes da redação atualmente vigente. Portanto, a redação obedecendo essas modificações a que me referi agora, estou me referindo. Parágrafo 5º também, o texto principal dele, parágrafo 6º também, e o parágrafo 7º, 8º, 9º, 10º e 11º e 12º, todos sofreram alterações no que eu estou chamando de seu caput. Houve alguns, como vocês me ouviram e viram, que sofreram alterações no desdobramento do parágrafo. É um grande prazer para mim estar sempre tratando de assuntos de direito, especialmente de direito constitucional, como fiz hoje. Quero deixar claro, agora que estou praticamente finalizando o nosso encontro de hoje, que quem me sugeriu a abordagem desse artigo 62 e de seu tema relevantíssimo para a história brasileira, que é a medida provisória, principalmente para a nossa história recente, no pós-88, pós-vigência dessa Constituição, foi a professora, magistrada, mestre em Ciências Jurídicas pela Univale, Andréa Maria Limonge Pazzo. Sou agradecido a ela pela ideia que me deu e digo a todas e todos meu boa noite, renovo a gratidão pela audiência que me dão e, principalmente, quero convidá-los para na próxima quinta-feira nós prosseguirmos com mais um tema de direito constitucional e, com muito prazer, vou me preparar para tanto. Peço a todos que recomendem este meu canal sempre que puderem para seus colegas, para seus amigos, para seus familiares. E o mais importante que eu preciso mencionar ao final, este nosso canal, Conversando com o Professor Dr. César Luiz Pazzo, ele tem vinculação absoluta com o blog www.conversandocomoprofessor.com.br. Eu vos convido a todas e todos para visitarem este blog e acompanhar as matérias que ali são publicadas. Muito boa noite, muito obrigado.